Rick, olha que ideia boa! Purpurina para os seus cabelos. Marco, já dá muito trabalho mantê-los desse jeito setoso. Aliás, eu não vou te contar o meu segredo. É chapinha, não sei o que é chapinha. Não precisa falar pra galera, cara. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Iconic Spot. Hoje um Iconic Spot falando sobre a... Putz, eu preciso aprender a falar o nome dela, Henrique. É Jana Schirmer. Eu tenho quase certeza disso, porque ela... Ah, de Berlim? Ela é da Alemanha. Ah, é Jana Schirmer, algo assim. Sem dúvida. É, Jana. Então, a Jana, eu acompanho há pelo menos 9 para 10 anos o trabalho dela, pra você ter noção. Exatamente. E eu conheci ela... Aí vem aquela parte de pessoa que não... mais ignorante mesmo, né? Eu chamava ela de Janache. Janache, muito bom. Janache parece uma fruta típica do... A Janache. Sabe por quê? Porque esse era o nick do DeviantArt dela. E naquela época, ela era uma das artistas mais impressionantes do DeviantArt. Eu não sei se todo mundo aqui acompanhava naquela época, né? Em 2008, 2009, mais ou menos. Ela era, assim, uma das artistas mais espetaculares daquela rede social. E eu conheci ela como Janache mesmo, assim, Janache. E depois de muito tempo eu fui entender que ela escreveu até embaixo do nick dela, no DeviantArt você consegue colocar o nome, né? Ela colocou como você lê o nome, é Jana, ela colocava assim. Então pelo menos eu sei que é Jana. Sim, sim. Então, a Jana, essa artista alemã, já trabalhou para os maiores estúdios aí do mundo, né? Pra Riot, trabalhou um tempo no Six More Vodka, que é de um artista chamado Marco Djurdjevic, não sei se você conhece, Henrique. Sim, sim. Mas a gente precisa muito fazer um spot sobre o Marco, que é um episódio à parte, assim, sabe? Mas legal, eu quis trazer a Jana, além dela ser uma artista fenomenal, ela é uma artista que, como eu disse anteriormente, eu acompanho há muitos anos mesmo. Então essa primeira peça, já começando assim no embalo, Henrique, essa primeira peça foi a peça que eu conheci, a Jana. Assim, foi em 2008. Linda. Nossa, com 2008 ela já tinha esse resultado já. Exatamente, cara. Pra você ver como ela é foda, assim, sabe? Imagina em 2008 você ver uma artista nessa qualidade. Pelo menos assim, eu tava começando a pintura digital, sabe? 2008. Tava começando na pintura digital e eu falei, meu Deus, existe uma pessoa que faz isso, sabe? Nesse nível. Sim. E aí, depois disso, eu virei fã pra caramba, né? Comecei a acompanhar ela, em todos os trabalhos que ela fazia, era quase um evento, né? Porque ela nunca foi de postar pequenos sketches, né? Ela sempre postou coisas muito bem feitas e com muita frequência. Eu lembro que ela e o Johannes Voss, eu tenho quase certeza que eu errei o nome dele, mas ela e ele postavam muito, com muita frequência, peças de altíssima qualidade lá no DeviantArt, sabe? E, bom, o Johanny também é um outro cara que a gente precisa fazer um episódio à parte. Vamos falar aqui sobre a Jana, né? Pô, nessa peça você já consegue perceber, assim, todas as qualidades que a gente vai falar daqui pra frente, sabe? Sem dúvida, eu vou falar, era muito mais difícil você ter uma qualidade dessa em 2008 do que hoje. Porque eu tenho hoje certeza a gente tem muito disso, mais referências de artistas digitais. Exato. Exatamente, cara, exatamente. E eu acredito muito que as referências dela sejam realmente os artistas tradicionais, né? E ela sempre teve esse quê de fazer as coisas pintando, olhando pro mundo real, né? A gente vai ver alguns estudos mais pra frente, mas eu sinto muito isso, sabe? Que ela aprendeu com os grandes mestres, sabe? E ela trouxe essa técnica deles pro digital e aproveitando as capacidades do digital, né? Aqui você percebe... essa árvore super saturada, sabe? Coisas que você não conseguiria fazer no óleo, ela traz e faz com maestria, né? No digital. Sem dúvida, sem dúvida. E com um grau de contraste muito, muito interessante, muito intenso, né? Sim. É demais, cara. E nessa próxima peça, a gente vê um pouquinho do que eu tava falando sobre os estudos que ela postava, né? Essa aí era a ID que ela usava na época. Essa já é em 2009, né? Mas, pô, já mostra pra que ela veio, né? Ela tem aqui prova que ela realmente utiliza o natural como base. Aqui é um estudo de observação fantástico. Se você olha em volta da luz ali, você vê os rachinhos do metal. Isso é insano, esse nível de qualidade, né? Esse nível de detalhe, de preocupação.
E ela fez muitos still lifes, né? Que é essa técnica de você pintar um objeto olhando pra ele, não olhando pra uma foto, né? Que dá uma diferença, na minha opinião, dá uma diferença bem grande, né? Sim, com certeza. No nível de entendimento, assim. E ela fez muito disso, Henrique. Se você pega o DeviantArt dela, você vê muitos estudos de crânio, de objetos, de luz negra, de luz vermelha, sabe? Ela sempre tenta explorar coisas bem diferentes e ela sempre consegue executar muito bem, né? O que é muito legal. E o quanto ela aprende com uma peça dessa, né? Sim, exato. Acho que não tem jeito melhor do que através desse tipo de estudo pra aprender sobre materiais e tudo mais, né? Isso é 2009, aí ela já dá realmente aquela palhinha do que ela vai mostrar, né, assim, nas próximas peças. E é um autorretrato, né? Sim. A gente tem que lembrar que é um autorretrato. Muito é uma forma bom, muito né? inusitada de fazer um autorretrato, né? Sem dúvida. E é legal que dá pra ver a cozinha dela. É. Você vê onde A pia. os estudos e tal. Onde ela estuda. É demais. Então essas duas peças eu trouxe pra mostrar o porquê que eu tenho essa paixão, assim, esse fascínio desde muito tempo pros trabalhos dela, né? Uhum. Então agora, já pra entrar, dar um contraste bem grande, vamos pular um tempo e vamos pros tempos atuais. Aí. Caramba, hein? Olha, essa fanart, Henrique, é uma fanart. Esse 3D aí. Até parece, né? Olha, essa fanart do Overwatch, né? Então não é nem à toa do porquê que eu trouxe essa arte. É a Mercy do Overwatch. E é uma arte que parece uma arte, sim, parece uma da arte Blizzard, oficial, né? do jogo. Cara. Arte oficial, Parece né? uma arte da Blizzard. E ela tem isso de fazer artes porque ela gosta, além daquela questão de ser contratada, né? Porque ela trabalha pra empresas gigantes já, né? Ela trabalhou pro Magic também, Henrique. Ela fez cartas pro Magic, ela trabalhou pra Riot, ela trabalhou pra Marvel, sabe? Então, são clientes gigantes. E mesmo assim, ela continua fazendo fanarts, sabe? Porque ela gosta. Exato, porque ela é a típica artista que eu adoro falar sobre, porque ela não perdeu a essência da diversão, né? Ela, assim, mesmo no tempo livre dela ali, ela vai lá e produz uma peça pessoal. Isso é muito especial mesmo. Ainda mais pra alguém no nível dela, que tem tudo pra desistir de aprender. Tudo pra desistir de pra largar produzir, a mão, né? Porque já conquistou o que precisava, né? Entre aspas. O nível de qualidade de rendering dessa peça é assim... eu fico sem palavras, sabe? É absurdo. É absurdo. E você percebe que ela consegue um nível de realismo nas peças dela sem muitos detalhes. Eu vou explicar, né? Porque às vezes a gente associa realismo com excesso de detalhes, né? Mas não é isso. Principalmente os pintores mais clássicos, eles demonstram muito essa questão de realismo sem necessariamente você exagerar nos detalhes, né? E a Yana, ela traz isso pro digital de uma forma primorosa mesmo, né? Na minha opinião. Sem dúvidas. Porque eu acho que muito do realismo, ele vem da verdade do parecer com a vida real. Não necessariamente com nível de detalhe, né? Exatamente. O entendimento de como funciona a luz, como funcionam as cores, como funciona os efeitos, né? O volume. Então, eu tenho certeza que todo esse conhecimento dela sobre o realismo vem dela produzir muitos still lifes e até pintar muitos retratos dos amigos, a gente vai ver mais pra frente. Ela faz sempre, ela preza muito pelo still life mesmo, pelo orgânico, por aquilo que tem vida, sabe? Não simplesmente reproduzir o que tá em fotos, né? E isso é um conceito muito interessante que a gente precisa até trazer em discussão aqui no Iconic, esse tipo de coisa, assim, que eu acho muito interessante. É um assunto muito interessante que dá pano pra manga aí pra bastante discussão, né? Sem dúvida, assim, mas é muito claro pra mim, com essa peça, o porquê ela consegue fazer também, pra você ver o metal, que é a auréola dela. Se você pegar a peça anterior do metal, você já vê que ela estudou metal, né? Eu sei que não é uma de milhares que ela fez, mas é muito claro pra mim porque ela tem esse grau de execução, porque eu acho que ela observa muito a natureza e reproduz ela, né? E aprende muito com esse processo. Exatamente, cara. Então, aqui na próxima peça, a gente também percebe um pouco muito da percepção dela do realismo e um pouquinho daquela inserção artística dela, né? Do digital. Sim, Por quê? lindo. Ela gosta de brincar com a saturação. Se você percebe, é meio que um padrão nas peças dela. Ela sempre traz alguns elementos mais puxados assim, pra aquilo que ela só vai conseguir fazer no digital, né? Porque você não consegue fazer uma peça tão saturada assim no tradicional, né? Então ela
ela tem essa percepção e ela consegue brincar com isso de uma forma, assim, absurda, né? E essa peça eu gosto muito porque além de ser 100% criação dela, né? Tudo da imaginação, ela traz esse aspecto criativo, né? De exploração das cores também. Sim, sem dúvida. Se você pegar aquele pedaço mais saturado do chapéu, é uma bola de cor. Não tem, sim, praticamente não tem variação, né? E funciona super bem. E denota uma característica artística, né? Surreal, entre aspas, muito interessante pra peça. Exatamente. Eu acho muito interessante. Ela traz um leve surrealismo pras peças dela, né? E a gente já vê, por exemplo, naquelas plantas, nas flores do chapéu, como só uma impressão ela pode parecer real. Acho que só pra reforçar aquela nossa ideia do detalhe. A gente não precisa colocar detalhe naquelas plantinhas, naquelas folhinhas, porque a gente já sabe o que é. Se você faz o squinting com os olhos, né, que é você semicerrar os olhos, você não precisa de detalhe, você entende o que é aquilo, você entende todo o volume, da onde tá vindo a luz, o que tá acontecendo na cena, você entende o que é cada elemento da cena, né? É perfeita, é por isso que eu quis trazer essa peça, eu acho demais mesmo. Pô, eu também achei demais, cara. E é interessante você ver como os detalhes do corpo são o mínimo necessário pra conver a ideia, né? Acho que é uma coisa que a gente já vem conversado, que o foco de atenção da peça é o rosto da mulher. O resto não tem detalhe, é como se o detalhe ele vai se esvaindo conforme vai se afastando do rosto, né? Isso, e além de ela não colocar quase nada de detalhe, ela só muda ali o valor da roupa, né, praticamente pra destacar, né, a roupa mais branca do que o corpo e tal. Ela dá até um blur, né, tipo, não olha pra cá, olha pra ali, não olha pra né? cá, só tá aqui porque precisa estar, senão ela teria decapitada, né? Exatamente, cara. Muito bom, muito bom. E aí, nessa próxima peça, a gente vê um outro estudo que ela fez, e esse estudo eu achei muito interessante. Ela fez uma criação em cima de uma foto que ela tirou em Alcatraz. Olha aí. Que fantástico. Uma coisa que eu achei muito interessante dessa peça aqui também é como ela mistura os valores e ele meio que mesclando com os outros objetos. Você vê a coxa direita dela, mescla com a parede ali. E a mesma coisa com o braço direito dela, que mescla com o peito, né? E isso me faz crer mesmo que ela estudou os grandes mestres, né? Porque isso se chama Lost Edges, né? São as edges, os cantos perdidos, né? Digamos, tradução literal. Essa questão de você separar as Lost Edges das hard edges, né? Ela é muito interessante até pra você chamar a atenção pra onde você quer o olhar, né? Porque uma hard edge muito evidente que tem nessa peça e de altíssimo contraste é da luz incidida no rosto com o cabelo escuro atrás, né? Então ali ele também chama a atenção imediatamente, ali e na estante ali, né? Que a gente consegue perceber. Verdade. O maior ponto de contraste dessa peça, com certeza absoluta, é o rosto dela. Com certeza. Sim, com certeza, com certeza. Justamente por aquela questão de chamar atenção para o que importa, né? Não só tem o contraste, mas o nível de detalhe, né? E uma coisa que é muito interessante também, Rick, de trazer aqui, de falar, é que esse ponto de contraste, olha que interessante, não tem branco. Não tem nada branco nessa peça. Sabe, não tem aquela... Se você for com o Color Picker, você vai perceber que o ponto mais branco dessa peça seria o reflexo do vidro ali, mas ele nem é branco, ele é amarelado e tal, ele tem um pouquinho de saturação e tal, mas ele é realmente uma cor amarelada. Essa peça não tem nada branco. Então ela dá essa impressão de que é super branco, de super exposto mesmo, e ela não precisa do branco pra fazer isso. Isso é coisa de quem sabe o que tá fazendo, sabe? Com certeza, ela consegue criar um contexto cromático de valores muito bem estruturado, né? Então ela consegue conver isso com maestria, né? E é uma coisa que eu gosto de pensar sempre, que é você não precisa da cor preta e da cor branca pra sua peça. Você não precisa. O cabelo dela não parece preto? Sim. Parece, né? Porque a cor é contextual, né? A cor e luz, ela faz parte de um contexto, né? Então se você coloca uma cor tão clara assim, contrapondo com uma cor tão escura, elas vão parecer branco e preto, mas elas não são. Com certeza. Elas quase chegam lá, mas elas não são. E elas não precisam ser. O cabelo em específico, ele tem muito de azul, né? Eu acho que o cabelo da Melina era azul. Mas eu consigo entender o que você diz. Por exemplo, muito próximo do olho, a sombra ali, com certeza parece preto, mas duvido que seja. Não é. Eu tô confirmando aqui com o Color Picker. Genial. Então ela sempre explorando, né? Isso que eu gosto dos trabalhos da Yana. Ela não se contenta com pouco, né? Ela sempre tenta ir além, pensar diferente do que os artistas estão produzindo. Ela tenta sempre pensar diferente, trazer algo novo, né?
fora da caixinha mesmo. E não é pra muitos, cara. Eu acho que isso exige uma confiança por parte do artista muito grande pra poder fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que é o tipo de experimentação que você faz depois que você entende do que você tá falando, entre aspas, sabe? Então eu acho que toda essa bagagem da Yana ajudou ela a ter a confiança de fazer algo diferente, né? Porque eu vejo muita gente muitas pessoas tentando experimentar logo cedo. Não que isso seja ruim, é importante experimentar, mas eu digo assim, sair da caixinha sem nem saber se não sabe sair da caixinha. E eu acho que é importante com a sua base, uma base mais sólida, porque você experimentar a partir exatamente, experimentar a partir disso. Porque senão você vai cair naquela de você usa a estilização como muleta de uma ausência de conhecimento. Né? Exatamente, por exemplo, cara. Ninguém pode falar, por exemplo, que o Picasso não sabe o que ele tá fazendo, porque se você pega os estudos dele, ele já tava fazendo retrato realista com 14 anos de idade. Sim. Entendeu? É verdade. Então, assim, tem uma bagagem, porque já que a gente tá tentando retratar algo natural, a gente precisa entender o que é natural. A gente precisa estudar o natural pra depois, a partir dali, né, fazer algo crível, né? Isso que é legal dela, é um trabalho muito crível, né? E eu gosto muito. E a gente vê muito desses estudos do natural, que eu acho que é uma das coisas mais legais da Yana que ela começou a fazer nos últimos tempos, que a gente vai ver nessa próxima imagem, que é a série de retratos dos amigos artistas dela, Rick. Ai, que legal. Então esse aqui é de um artista chamado Loic. Então o que a Yana faz, né? Pelo que eu acompanhei, pelo pouco que eu acompanhei da vida dela, né? Ela foi visitar os amigos artistas dela que moravam na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E todo artista que ela visitava e conhecia, ela pedia pra fazer um retrato daquele cara, fazer uma pintura, assim, da pessoa, olhando pra ela, né? From life mesmo. Hábito antigo dela, né? Então. Porque antigamente você até via ela tentando experimentar, fazer um autorretrato olhando pro espelho, fazer algum amigo, mas era bem tímido, né? E isso aqui virou praticamente um projeto, sabe? E é muito legal de você ver até ela tentando colocar um pouquinho de personalidade dos amigos dela nesses trabalhos, né? Nesses retratos. E, nossa, cara... E ela não para, simplesmente, ela não só copia o que ela tá vendo. Ela tenta colocar um pouco da voz artística dela nos retratos. Ela interpreta, né? Exatamente. Ela faz aquela leve interpretação, mas eu confirmo, assim, que são bem parecidos com os amigos dela, né? Depois os amigos dela pegam esses retratos e colocam de perfil, então você consegue identificar quem é quem ali, né? E comparar com as fotos deles, né? E você vê que eles são realmente muito parecidos, mas ela coloca a voz dela, né? E a técnica não tem nem o que falar também, né? Sem dúvidas, cara. Pequenos detalhes, como o reflexo no óculos, sabe? O valor do metal sempre... assim, cara, não tem o que falar, sabe? É só admirando mesmo um pouquinho. Sem dúvida alguma. Então olha esse próximo retrato aqui, não, né? Isso aqui é uma foto. Cadê o retrato? Muito legal, né? E é interessante você falar, não, isso aqui é uma foto, mas lembra aquilo que eu falei de conseguir o realismo sem exagerar nos detalhes? Se você pegar essa imagem e ver ela mais de perto, você vê que são impressões. Isso são retratos que ela fez em poucas horas, assim, sabe? Eu acho que no máximo 3 horas, sabe? É muito pouco tempo pra você executar um trabalho desse. Sim, sem dúvida. Mas ela entende o que é mais importante e foca nisso, né? Exato, cara. E a sensibilidade pra pintura, né? Pra luz, pra cor. É incrível isso no trabalho da Yana. Esse aqui tá impressionante mesmo. Em 3 horas? Puxa. Eu não sei se ela fez exatamente isso em 3 horas, mas pelo que eu vi ali do que ela postava, era mais ou menos disso. Até porque o modelo são artistas, né? E eles não estão acostumados a posar. Sim, esse aqui em específico eu achei que ficou... eu acho que ficou pouco da voz dela, eu achei que ficou muito real, até. Porque você vê o anterior... Ficou retratado, né? Ficou muito retratado. Eu acho que ela poderia ter experimentado um pouco mais. Não que tá maravilhoso isso aqui, mas eu acho que nesse em específico eu senti um pouco de falta de uma experimentação maior, porque tá realistíssimo. Tá lindo. Tanto que eu achei que era uma foto. Né? Então, acho que vai da questão do que ela tá querendo propor, né, pros retratos. Porque cada retrato, ela tenta trazer uma coisa diferente, sabe? Tanto que nesse próximo aqui, por exemplo, ela deixou muito mais, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, simplificado, né? Ela se preocupou muito mais com os shapes do rosto e da silhueta aqui da cabeça do amigo dela, do cabelo aqui, você consegue ver bem mais marcado, né, as pinceladas... E até a forma, né? Os shapes da luz aqui incidido no rosto, você vê muito mais marcado mesmo, né? Então eu acho que vai muito da proposta, ou até do tempo que ela tinha pra executar, né? Vai saber.
Sem dúvida. Tirando que, aparentemente, é luz natural isso aí que ela tava usando nesse cara. Ah, não, pelo reflexo do óculos, eu acho que é um softbox. Mas... eu acho que ou é um softbox, ou é um abajur mesmo que ela ligou ali. Não, mas ficou lindo isso demais. E aqui, falando em criação, ó, Ai, esse lindo. Próximo é pra explodir a cabeça, assim, sabe? Que ela, Sim, aí ela já, além de fazer um negócio super realista, né, fantástico, ela traz uma interpretação, né, da amiga dela, daquele cabelo azul misturando com uma constelação ali, já pira completamente, né? Aparentemente ela tá contando um pouco da personalidade da menina, né? Sim, exatamente. De como ela vê aquela amiga, né? O que é muito legal. Dá até pra ver no processo dela que essa decisão de colocar esse fundo mais de constelações e tudo, ela foi meio de última hora ali, já foi quase finalizando mesmo, né? Olha aí. Ela falou, tá faltando alguma coisa aqui, né? Então acho que ela quis, depois que ela terminou, depois que ela deixou aquele retrato de forma sólida, né? Ela falou, não, beleza, agora deixa eu tentar brincar um pouquinho aqui, sabe? Eu acho que agora que eu já terminei, deixa eu brincar que dá tempo, né? Exatamente. Que ótimo. Então, Rick, o que a gente pode aprender com a Yana? Visite seus amigos. Visite seus amigos. Vai em direta aí, meu. Ouviu, mano? Cara, eu sei lá, eu gosto de pensar que a Yana, ela aprende muito com os grandes mestres, pintores clássicos, assim, sabe? Pintores a óleo. Ela tenta... Eu pelo menos, imagino que ela interpreta a técnica de óleo, por exemplo, né? E de pintura tradicional. Ela faz uma interpretação disso pro digital, né? E eu acho isso fantástico, porque ela consegue trazer muito dos conhecimentos que já são existentes aí, né? Que já estão por centenas de anos e ela consegue colocar aquela voz do digital, sabe? Aquele plus do digital, trazer o que a pintura digital pode contribuir para aquelas técnicas clássicas, né? Eu acho que isso é legal demais de você pensar. Com certeza, e não só isso, mas aquela herança de estudar still life, de estudar o mundo natural, né? Mesmo que você queira fazer coisas estilizadas, é muito importante que você entenda o natural primeiro. Porque, afinal de contas, a gente se baseia nas coisas que a gente conhece, e o que a gente conhece é natural. Então, é muito importante que a gente faça estudos de observação e tente interpretar nosso mundo à nossa volta, porque sem perceber a gente vai começar a entender as coisas de uma maneira mais visceral, né? E expande o nosso pensamento, né? Eu tenho certeza disso, expande. Sem dúvida, sem dúvidas. Então, todo mundo aí pega alguma coisa cromática e faz um com reflexo, faz o próprio reflexo igual ela aí. Faz de primeira assim, tá tudo bem. De primeira assim, blau. Vai conseguir, sim. Quem sabe? Então é isso, Rick. Essa foi a Yana Shimmer, que é uma das artistas que eu acompanho aí há mais tempo, com certeza. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem aquele like, né, pra dar aquela força pra gente aí, se inscrevam no nosso canal, vamos construir sempre aquela comunidade bacanuda aí do Iconic. E acompanhe a gente no nosso Iconicast também, toda quarta. Se vocês não conhecem ainda, eu convido todo mundo a conhecer. E é isso, até semana que vem. Até a próxima, gente!